estar aqui com vocês, podermos celebrar este culto maravilhoso, revê-los é muito bom. Eu deixo a saudação da Érica, que não veio porque está ministrando em Jandira, o silêncio do Júnior e o sorriso do Brian. Meu neto mandou um sorriso para vocês. Depois vocês acham lá no Face o sorriso dele. Eu quero bem dizer a Deus pela oportunidade que você está tendo de poder rever oportunamente esse momento tão especial. E cabe a mim aqui o dever de dar sentido a esse culto quase que ritualístico e trazer a você a compreensão para esses dias, para que você possa beneficiar-se do propósito de, guardando a palavra do Senhor, agradar a Deus. É a oportunidade que nós temos de, diferente de alguns segmentos até religiosos, que sofreram influências violentas de culturas antigas, que se apoderaram de alguns rituais e deram uma característica bem disfarçada a este dia e a este momento, a fim de que pudesse pulverizar a mente, consecutivamente a fé racional ou do entendimento das pessoas. O pastor Sidney, o bispo Sidney já disse, é de uma propriedade tão violenta que dá dó de perceber o desespero das pessoas por conta de um ovo velho de chocolate. E me traz um sofrimento perceber o quão distante estamos do verdadeiro significado da Páscoa. Mas aprove ao Senhor Jesus guardar o seu coração, tirar do seu coração a ideia de um feriado prolongado, e você está aqui. Glória a Deus, aleluia. Como nós cantamos, perto cá está, Glória a Deus, aleluia, Senhor. junto aos teus pés. Glória a Deus, aleluia. Pois prazer maior tudo que há em mim é te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Glória a Deus, aleluia. Comparado ao que Aleluia, Senhor. eu sou apenas servo. Amém, Jesus. Tá bom. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 31. Glória a Deus. Eu sou fã do Isaías. E eu quero compartilhar com vocês de uma palavra. Então eu vou ler. Fique tranquilo, não queime os seus neurônios. Eu vim aqui falar da Páscoa. E eu vou ler 2 versículos que não vão mudar o sentido do que nós iremos tratar aqui. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga do Rosh Hashanah, eu acho. Só no ano novo judaico. Capítulo 31 do profeta Isaías, versos 4 e 5. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles
grande número de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão. Assim o Senhor dos exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Como pairam as aves nos céus, assim o Senhor dos exércitos amparará a Jerusalém. Na minha tradução vai estar um pouco diferente isso aqui, mas não muda, é a mesma palavra, talvez mude a conjugação, mas o sentido é o mesmo, então preste atenção. Protegendo-a, salvando-a, poupando-a e livrando-a. Amém? Então repita, por favor: proteção, salvação, zelo e livramento. Pode sentar. As pessoas que ainda não tiveram oportunidade de entender essa loucura dos judeus e dos crentes, me deixe falar que há todo um cuidado de Deus na Bíblia para nos dar consciência de que Ele é soberano, de que a vontade de Deus prevalece e de que Deus não está prisioneiro ao tempo nem à vontade humana. As promessas de Deus, elas podem ser condicionais e incondicionais. Inclusive, elas podem estar além do meu ou do seu tempo de existência. Isso cabe, por exemplo, à igreja do Senhor. Em alguns momentos, quando ouvimos as palavras de Jesus, nós pensamos: como pode essas palavras tão poderosas e bonitas ditas com relação à igreja e ela sofrer tantas assolações e perseguições? Mas o Senhor não está contido à existência física e nem humana de Pedro, de Tiago, de Estevão, de Paulo. A obra do Senhor, ela é muito maior do que o Gessé, do que o Sidney, do que o Antônio, do que a Mariana, do que a Joaquina. A obra do Senhor, ela é uma realidade que não depende de mim nem de você. O que nós somos dentro de todo esse contexto é e pode vir a ser peças maravilhosas que, dependendo da nossa condição e disposição, aí então somos colocados em evidência para cumprir um propósito. Isso aconteceu com Abraão, com Isaac e com Jacó. Ou seja, o plano soberano de Deus estava escrito. A Bíblia diz que desde a eternidade estava escrito. Eu não abro mão disso nunca. Me permita dizer que existem algumas coisas que eu não desisto. Já debati, se for necessário debater, debatemos. Não tem nenhum problema, como disse um amigo meu, no campo das ideias, não tem pastor, não tem semideus, não tem apóstolo, é ideias. Eu não discuto nunca a soberania de Deus, nunca. E não abro mão, na minha concepção, da iminência da volta de Jesus. Estou dizendo que a vontade soberana de Deus é e está acima de qualquer propósito humano. Não tem profeta na terra que consiga, com qualquer que seja a palavra ou a postura de voz, superar a soberania de Deus. Então eu entendo, e a Bíblia enfatiza-nos, que Ele é um Deus que coloca e tira, faz ferida e sara a ferida. Ele abre, Ele fecha, porque Ele tem a chave de Davi, e quando Ele abre, ninguém fecha, quando Ele fecha, ninguém abre. Sendo assim, fica muito claro que Deus é Senhor em todo e qualquer tempo, era, época, pessoas e etc. Então essa ideia, ela precisa ser frisada aqui, nesse dia de celebração pascal, porque consiste dentro dessa realidade uma informação muito rica e poderosa, que lá na frente a Bíblia, na fala dos escritores que escreveram as epístolas, como Paulo, o escritor aos Hebreus, dizem-nos tudo, inclusive essas marcas tão fortes para os judeus, tudo eram sombras e tipos
seja, Deus tem um plano, Deus tem uma estrutura, Deus tem um ideal, um objetivo que há de se realizar com ou sem você, com ou sem Jacó, com ou sem Isaac, com ou sem Abraão, com ou sem Moisés, com ou sem qualquer um dos personagens da Bíblia. Mas graças a Deus que eu e você, limitados pela existência e pelo tempo, olhamos na Bíblia e conseguimos voltar o nosso entendimento ao passado. Mas eu não tenho problema nenhum de entender que nessa soberania de Deus, Ele nesse momento está lá, resolvendo o que agora nós estamos dizendo aqui. Pode parecer estranho, mas eu quero com isso dizer a você que a realidade da Páscoa é um momento presente no céu em todo o tempo, assim como a realidade do Calvário, tá certo? Então não se preocupe em querer caçar pelo novo, fique em paz, receba as verdades que a Bíblia nos dá como sinais de Deus para nos fazer entender um propósito muito maior. Entendendo isso, compreenda que Deus permite que os seus filhos, garantidos pela sua promessa, sofram aflições, sofram torturas e vivam martírios no Egito. Sustentado por uma promessa dada ou feita a Abraão, eles insistem, e eu não tenho dúvida que em alguns momentos se perdem na fé, se perdem na razão, perdem-se nas convicções, e aí então Deus, segundo a sua própria fala, diz a Moisés: andei pela terra, visitei o Egito, e aí ele disse assim: e eu vi o sofrimento do meu povo. A expressão de Deus ele manifesta-se mediante o sofrimento do seu povo. Então eu começo pedindo a você que compreenda as características de Deus nesse dia de celebração, como um Deus que não vira as costas para quem enfrenta dias de dificuldades. Não se preocupe se nessa noite você acredita e confia em Deus, então creia nisso, porque a Bíblia diz que Ele é um Deus que passeia pela terra, que anda pela terra, e Ele percebe o sofrimento. Com isso, nos dias dos filhos de Israel no Egito, Ele diz assim: Abraão, estou decidido, venceu, acabou, estou tirando eles de lá, quero você. Vocês conhecem a história, e aí diz que o processo legal para isso acontecer foi muito difícil. Existem dedos de estudiosos que nos acrescentam uma informação extremamente importante, pois diz-nos que a opressão do diabo, a interferência do inimigo através do sistema político e religioso do Egito, inclusive com marcas interessantes naquilo que hoje nós quase que cultuamos por conta da chamada intelectualidade humana dos tempos antigos, quando nós embasbacamos-nos com as pirâmides maravilhosas, quando nós nos encantamos com a beleza das obras egípcias, e aí temos dificuldade de perguntar a que deve-se toda essa intelectualidade, uma vez que todos os pontos, todos os trabalhos, todas as peças ali no Egito instaladas visam de uma forma extremamente astrológica apontar para o que depois nós entenderíamos como sendo um propósito muito mais maligno do que intelectual. A influência de toda uma religião maligna dentro da cultura e da civilização já era fato, e os filhos de Israel perecem, sofrem no Egito, enquanto fora dele e ao redor dele prolifera toda uma ideia de um culto a demônios com nomes diversos, que é exatamente formas diversificadas de se adorar a Satanás. Talvez você tenha dificuldade de entender ou de lembrar-se disso, mas eu quero que você compreenda que não existe ninguém além deste ser maligno que
tempos antigos, tentando roubar o coração do homem. E aí ele criou vários meios e formas. E no Egito, ele prometeu muitas coisas e usou o berço da civilização humana para introduzir-se de maneira legítima dentro de todo um sistema cultural humano. Com isso fica muito visível que o homem natural poderia viver uma vida natural comum, até que o inimigo introduziu toda uma realidade ritualística demoníaca. E eu não quero falar disso, nós vamos falar de Páscoa, mas me permita dizer aqui, porque é o que nós vamos ler na fala do Isaías, que essas influências, elas foram tomando forma, elas foram tomando nomes, e elas chegaram ao ponto de introduzir-se na Páscoa judaica com as referências diretas ligadas a cultos, inclusive de orientais, relacionando, tirando o verdadeiro sentido da Páscoa e introduzindo uma mensagem subliminar relacionada à fertilidade, que era uma deusa desde os tempos antigos, adorada, criada dentro da mitologia, dentro do sistema de mente do homem para adorar a Satanás. Então o senhor está dizendo o quê? Que quando eu compro o ovo de Páscoa, eu estou adorando ao diabo? Não, eu estou dizendo que quando você preza, busca como prioridade o ovo de Páscoa, sendo cristão, e não tem coragem, não tem argumento, não tem conhecimento para apresentar ao seu filho o verdadeiro sentido da Páscoa, você se torna indiretamente participante, indiretamente, talvez até inconscientemente, mas não deixa de ser uma massa de manobra do nosso adversário. E é interessante como eu e você temos dificuldade. Eu ouvi uma coisa bonita do presbítero Roberto, ele disse assim: eu tenho prazer de andar com a Bíblia. Houve uma época que a Bíblia era a mensagem mais subliminar que o cristão tinha, era mostrar a Bíblia, era pôr a Bíblia no peito e fazer dela um escudo. Com isso, entenda, por favor, que o Papai Noel que desce pela janela da casa das pessoas, ou que entra dentro das lareiras, ou o coelhinho da Páscoa que pula bonitinho, não vamos falar disso, mas estão extremamente relacionados a uma referência que ainda é muito cultuada na Inglaterra e na Europa, com os solstícios de inverno, que eram formas diversificadas de se adorar a entidades espirituais que não era o Criador de todas as coisas. E aí, pastor, o que eu tenho a ver com tudo isso? Eu estou com isso fazendo você perceber que nós temos um problema no Egito. Nós temos uma força dinâmica, diabólica que cresce, cuja pessoa do faraó atribui a si a referência humana e se intitula Deus. E escravo de tudo isso estão os irmãos judeus, até o dia que Deus resolve comprar a briga. E quando ele compra a briga, ele entra e cria toda uma linguagem legítima. Eu acho isso gostoso de Deus, porque eu falo, isso me quebra. Um Deus que é soberano, mas que não tem problema nenhum. Provavelmente, por conta da soberania, ele é soberano, mas ele não tem problema nenhum de dizer: tá bom, vamos tentar seguir os padrões. Então, Moisés, você vai ser meu representante, a minha voz, entra lá, conversa com ele, tá bom? Explica para ele. Aí Moisés foi lá, pediu audiência, entrou, resolve todos aqueles problemas que Hollywood enfeita e tenta tirar de nós os verdadeiros sentidos. E por conta de toda uma interferência divina, por conta de manifestações de sinais, nós chegamos a um impasse teológico. E esse impasse teológico precisa ser explicado aqui na Páscoa. Endureceu Deus o coração de Faraó. Por que Deus faria isso? Porque naquele momento todas as ações de Faraó
se prepare, pois chegou a hora de eu tirar vocês daqui. Como é que o senhor vai fazer isso? Eu falei, isso aí é um problema meu. Se ele fosse mal educado que nem eu, ele faz, isso é problema meu. Mas ele não é mal educado, então ele chega no capítulo de número 12, está narrado, que ele dá as instruções. E ele, vamos, rapidinho, corre lá, corre, que eu quero falar umas coisas aqui nesse negócio forte. Vem comigo, capítulo 12. Primeira coisa interessante, no versículo 2, Deus está desenvolvendo um tratado. Versículo 2 do capítulo 12, ele está dizendo assim, ó, este mês será o mês principal. Sabe o que ele está dizendo? Vocês estão nascendo. Então diga para o seu irmão, Páscoa, determinação de um nascimento. Entenda que Deus está criando, Deus está determinando que, independente de qualquer referência ou calendários antigos, você tem noção do que é isso? Talvez pode parecer normal, mas não é normal. Você tem noção do que é? Você é acostumadinho a fazer uma festinha no dia 1º de janeiro, a comer um pernilzinho com a família, tudo alegrinho. Aí hoje aqui, nessa noite, Deus diz assim, acabou, hoje é o primeiro dia do ano para você. Você sabe o que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim, ó, estou separando vocês de todas as demais culturas, estou tirando vocês, inclusive do calendário de todos os demais povos, e eu estou dando a vocês, através desse novo momento, uma nova marca para toda a humanidade. Então não pense que Páscoa é apenas a simbologia da morte de Cristo. A Páscoa é, na prática, para a minha vida, a marca de que Deus me separou de todo o sistema, de toda a realidade que me cerca. É por isso que não dá para ser crente e tratar os calendários, as mesmas baladas, as mesmas festas, os mesmos happy hour. Acabou, meu irmão. O seu 1º de janeiro é outro. O seu carnaval não existe mais. A tua história mudou, porque o teu calendário começa em Cristo Jesus. E ele disse, está entendendo? Diga para essa galera, game over para o calendário egípcio. Acabou as ritualidades, o sistema egípcio morreu, inclusive na sua agenda. E como eu não vou perder o costume e nem vou voltar para casa com a cara que está mais rouca do que está, então eu quero profetizar sobre a tua vida. Você que está aqui prestes a participar desse momento maravilhoso, você que ainda está pensando no meio da jornada, lembrando-se de pepinos e cebolas do Egito, pensando nas agendas relacionadas ao mundanismo, preocupado com as datas, com as festas diabólicas, porque tem crente que se preocupa, ele se preocupa com São João do Nordeste, tem crente no século XXI, cheio de pique na cabeça, ele chega na empresa e diz assim, separa minha festa para julho. É junho. Aí eu vou e digo, não vai ter congresso da sua igreja em junho? É que eu vou ver a minha família. Mentira! Você ainda está no calendário do solstício de inverno do capeta. Você quer adorar o São João na Bahia. Você está querendo se tornar escravo de um sistema. E tem gente que faz até cara feia para mim. E eu estou nem aí para você, meu irmão. A Bíblia diz, se você não falar, você vai prestar conta. Então hoje eu estou dizendo para você, muda o teu calendário.
meu amigo, nós vamos trocar ideia. Então lá eu vou explicar para ele. Mas o Paulo, ampliando a fala do Paulo, ele diz assim: ei, acabou. E Paulo, o que foi? Estou em Cristo, eu sou nova criatura. Fala para o seu irmão: a Páscoa mudou o meu calendário, mudou a minha agenda. A Páscoa mudou os meus ritos, a Páscoa mudou os meus padrões. Eu não sou mais prisioneiro, escravo dos cultos dragões que o diabo cria. É por isso que eu estou nem aí, meu irmão. Sabe o que nós temos que gritar? Eu quero é Deus, eu quero é Cristo, e acabou. E aí ele disse: acabou não. Ele disse: fala para todo mundo que tem um dia específico para eles ficar prontos. E pede para eles pegar um cordeiro. Essa questão do cordeiro é muito importante porque é um processo para quem cria, para quem trabalha, para quem lida com isso, por conta de que o que cuida do animal precisa entender que ele estaria a um passo, a mais ou menos, segundo os números estudados, que eu fui tentar estudar para poder ajudar. E aí há uma fala que diz assim, que eles estão em torno de 8 dias para assumir o processo de reprodução. Então eles estão no ponto do amadurecimento. O que é que Deus está pedindo? Deus está dizendo: faça isso com cuidado, com muita atenção. Não separe bagunça. Não é por isso que então eu vou aplicar isso aqui e vou dizer que Deus está dizendo: o dia da Páscoa está chegando. A aplicação do cordeiro é óbvia, que é em Cristo. João Batista disse a ele: o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa fala de João Batista, com essa verdade, com essa informação prática dos dias dos egípcios, implica em nos dizer, e eu digo com toda a propriedade, gente, alguém disse para mim assim: será que Jesus teve vontade de ganhar? Eu disse: lógico que teve. A Bíblia diz que ele teve e foi sujeito às mesmas paixões que eu e você, e a mais ainda. Aí, segundo essa informação, o Filho de Deus é levado à cruz no momento crucial, no momento fundamental, na passagem da sua maturidade, ou seja, quando ele seria extremamente útil para a humanidade, quando ele traria os resultados que a sociedade aplaudiria. Ele então se oferece. O que é isso? Ele não se ofereceu porque ele era inválido, ele não foi para a cruz porque ele era um imprestável, ele não morreu porque ele não valia nada. Sabe por que ele morreu? Porque ele estava no ponto, porque ele estava apto e disposto a fazer a diferença. Aí o apóstolo Paulo disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí eu fico bravo quando eu vejo crente vagabundo, crente preguiçoso, que não serve para nada, não ajuda em nada, que quer fazer a obra de Deus. Você quer fazer por quê, meu irmão? Aí é gostoso quando você vê o cara dizer: pastor, eu tenho curso, eu tenho formação, eu tenho profissão, eu tenho uma chamada para a minha empresa, eu tenho desejo humano e social, mas sabe o que eu quero? Eu quero a cruz de Cristo, eu quero a obra de Deus. Eu escolhi gastar os meus dias na obra do Senhor. Então diga para o seu irmão: a Páscoa te dá valores e sentido da vida. Se você aceitou Jesus, tem gente que aceitou Jesus. Eu gosto de Jesus. A Bíblia diz assim: tem gente que aceita Jesus porque está morrendo. Está morrendo. Na parede. Aí você quer aceitar Jesus e ele diz assim: não é legal, vai bem. Eu conheço vários. O médico chega perto e diz assim: faz logo a oração porque está morrendo. Aí você ora e Jesus diz assim: agora eu vou fazer ele viver. Vou dar para ele vida e ele vai se arrebentar na minha obra. Só o pó da rabiola. Eu conheço os irmãos agora. Quinta-feira eu estava com muitas pessoas. Estou com 80 anos. Eu falei: o que tem? Ele disse: eu quero morrer aqui. Eu falei: é isso mesmo, irmão. Gastou a juventude na gafieira, agora tem que se arrebentar aqui. Então o que é isso? É ruim isso que a minha mulher não presta nenhum. Minha esposa
né, irmão? A minha esposa não veio, e aí eu fiz 3. Deus te abençoe. Está no ponto, você está no ponto. Eu fico olhando para essa galera, os jovens, olha para alguém, jovem. Se o cabelo estiver branco, não fala nada. Se estiver pintado, pode falar. Fala, você está no ponto. Porque desculpa aí, tá? É brincadeira que eu vou falar. Mas mulher velha que pinta o cabelo quer ficar no ponto. Não é no ponto que vocês poderiam pensar, vocês são tudo crente. É no ponto de fazer a obra aqui. É no ponto de ser oferecido pelo bem da obra de Deus. Então, não está entendendo? Mas você vai querer cantar. Aleluia. Está pensando em nós, a picotinha na frente dos outros? Está no ponto de fazer a obra. Vai morrer por Jesus. Vamos seguir, porque eu tenho que chegar no negócio gostoso aqui. Aí ele disse assim: aos 10 de cada mês, né? Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, quem estava aqui o ano passado, eu falei isso aqui, não vou mexer com isso aqui não. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, então convidará ele e o seu vizinho mais próximo, conforme o número das suas almas. Aqui me permita dizer que os judeus trabalham a ideia de que precisa existir pelo menos 10 pessoas. Pelo menos 10, tá certo? Uma família com menos de 10 pessoas precisa convidar mais alguém. Isso te lembra alguma coisa? Isso não lembra Jesus montando um colégio apostólico e trazendo para perto de si 12 pessoas e celebrando com eles e legalizando, legitimando toda a sua vida, toda a sua história? Então não podia ser pequena demais. Tinha que ser pelo menos um número considerável. Por quê? Porque tinham que comer todo o cordeiro. Mas o negócio do cordeiro é punk, como diz a galera teen. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Macho, eu não vou mexer com isso não, né? Macho. Macho. Ah, pastor, mas e eu que sou mulher? Viro macho? Seja mulher, continue mulher. Cumpra o seu papel e faça a obra de Deus com a pecada. Bom, mas ele diz assim: podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel. E aí então chegamos a um ponto interessante. Aqui fala do cuidado de Deus em anunciar. Então o Senhor vem e diz: pega com cuidado, separa com jeitinho, deixa separado, porque a vitória está chegando. E aí quando a vitória chegar, você tem que estar dentro do sistema. E nós temos muitas pessoas com dificuldade de entender isso. Esse processo que você tem que passar para poder chegar no dia, no momento e no ponto em que a vontade de Deus se concretizará. E aí ele diz uma coisa muito violenta, pois ele diz assim, ó: não é para imolar de manhã, não é para imolar ao meio-dia. Esse sacrifício deve acontecer no crepúsculo da tarde. Alguns estudiosos diriam das 3 às 5, outros das 5 às 7. Eu gosto das 5 às 7. Eu gosto dessa ideia do escurecer, do passar dos limites, essa compreensão de que as coisas espirituais precisam acontecer nas horas complicadas. Pois está muito complicado entender essa teologia do século 21, onde nós viramos Deus e Deus virou nós. Essa ideia de que tudo acontece no nosso tempo, tudo acontece do nosso jeito, tudo tem que ser da nossa forma, tem que ter luz, tem que ter tudo iluminado, tudo claro. E aí aqui ele está dizendo: eu quero que as coisas aconteçam fora do que é normal,
É por isso que você não ora mais, porque na sua programação você tem um programa para assistir às 10 horas da noite. Na sua programação tem gente que vai nem gostar do que eu vou falar, mas é isso mesmo, porque tem crente preguiçoso que na sua programação ele conseguiu colocar 3 horas para assistir um filme, conseguiu colocar 2 horas para poder fazer um trabalho na faculdade, mas não separou nem um momento, nem para ler a Bíblia e nem para orar. Agora no dia da prova, é crente, bicho, meu Deus, essa prova, tem gente que chega ao ponto de, Senhor, dá um jeitinho na prova, na nota, no computador do professor. Oração de crente xarope, que não vive uma vida de sacrifício, não entende o que é superação, está pensando que Deus vai paparicar crente que não extrapola os limites das suas forças humanas. E ele aqui está dizendo, não faça nada meio-dia. Isso aqui é algo chamado providência de Deus, ação de Deus, implica na interação do homem com os propósitos de Deus. Sabe o que é isso? Tudo aquilo que Deus faz não é que nem essa matemática. Para Deus 1 mais 1 não é 2, meu irmão. Para Deus 1 mais 1 é o tanto que Ele quiser. E se você quiser entrar na matemática de Deus, você tem que pirar com Ele. Você está me entendendo? Você tem noção do que é que nós estamos fazendo com essa ideia de liturgia? Estamos engessando o culto a Deus e dizemos a Ele, Senhor. Eu fui numa vigília esses dias, meu pastor, e aí disseram assim para nós, para o povo: apaga as luzes, é hora do mistério. Eu falei, sangue de Jesus, é hora. E o irmão botou uma voz cultural, é hora do mistério. Eu falei, sai, irmão. Eu falei, eu não gosto dessas coisas não. Eu não gosto desse negócio aí que Deus tem hora para fazer isso. Deus faz meio-dia, meia-noite, 2 da tarde, 2 da madrugada. Deus escolhe o tempo, Deus determina as eras e as épocas. Então faça um favor, meu irmão. Tem gente que já vive isso aí também. É tão tribulosa essa tranqueira de
E aí ele disse assim: pega o sangue. Glória a Deus. Tudo isso agora vai acontecer à noite. À noite. Glória a Deus. Aleluia! Tudo isso vai acontecer à noite. Para que as suas forças e os teus limites estejam definitivamente esgotados. Quando você não tiver mais um farol para enxergar, uma luz para te ensinar o caminho, é à noite. Páscoa fala de superação. É por isso que eu gosto do meu Senhor. Eu e ele nessa ideia, não vai no embalo não entre nós. Trocando ideia no Getsemane, ele diz assim: pai, o negócio tá feio, o bicho tá pegando aqui, o que eu faço? Vem aí, se o senhor não tiver problema, se der para liberar, se der para tirar esse cálice, então faz o seguinte: se não der, faz a tua vontade. Sabe o que ele estava dizendo? Cheguei no meu limite, estou tateando, já não sei mais de nada, o negócio está feio. Essa é a história da Páscoa, essa é a ideia do sofrimento. É quando as suas forças se acabam, é quando os seus limites se esgotam, é quando a noite chega. E aí ele diz: prepara o cordeiro. E aí ele disse assim: pega o sangue. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Ele disse assim: pega o cordeiro, tira o sangue do cordeiro e passa nos umbrais e nas vergas, ou na verga da porta. Ele não disse põe no chão. Por que não? Porque era costume dos cristãos, não, desculpe, dos malignos da época, marcar o chão para fazer os seus rituais. E aí eu gosto de uma coisa aqui, ó. Quando você for estudar, essa informação talvez seja importante para quem vai estudar. Quando você for estudar, você vai descobrir que a ideia da Páscoa não nasceu ali. A ideia desse negócio é antigo. Mas o que nasceu ali foram os padrões requintados e sobrenaturais de Deus tratar. E isso é importante porque um deles está aqui. É nos umbrais e no batente superior. Marca esses dois lugares. Ele está dizendo: ninguém passa por cima do sangue. O valor do sangue, a importância do sangue não é para ser pisado, não é para ser ultrapassado. O sangue é Cristo, o sangue é para trazer a marca e o limite. Pisado nunca. Coloque nos umbrais e nas vergas. E aí então o nome Páscoa aparece aí. E há de ser que, passando o anjo da morte sobre a terra do Egito, avistando o sangue nos umbrais e nos batentes. Agora preste atenção. Fala para o seu irmão: só tem o sangue. Só tem o sangue. Vamos fazer um coral. O sangue que protege a tua casa. O sangue que protege os teus bens. O sangue que garante a sua passagem. Quem sacrificou. Só tem o sangue quem sacrificou o cordeiro. Me permita dizer uma coisa a vocês. Nós convivemos com uma realidade histórica e uma evolução da psicologia, onde definitivamente está dito e comprovado que o ser humano tem um potencial psíquico fora do normal, só não é utilizado. E ainda vou dizer mais a vocês. Segundo os conceitos teológicos que analisam os padrões da adoração antropológica, ou seja, a forma mais antiga de se adorar, Deus teria, por determinações divinas, limitado o homem no seu
espiritualidade. Porque é óbvio que Adão jamais, o meu pai do Éden, jamais perderia a Petrobras. Jamais. Com a sua capacidade, o Adão jamais. Eu vou falar fora do microfone, porque eu não gosto de política, mas agora eu vou fazer política. O Adão jamais deixaria você voltar na Dilma de novo. O Adão, não estou falando, não tem nada contra ela, é só contra o sistema. E aí o Adão teria dificuldade de assimilar, mas nós fomos, e pelo próprio Deus, limitados, tá? Limitados. E aí então, com essa passagem de tempo, o diabo veio em sinal de afronta a Deus. Então presta atenção no que eu estou falando aqui. Em sinal de afronta a Deus. Por que Deus condena os adivinhadores? Porque os adivinhadores se utilizam de instrumentos de manipulações espirituais diabólicos para contrariar a determinação de Deus. Por que nós, como ministros da palavra ou como ensinadores das Sagradas Escrituras, orientamos as pessoas que evitem a prática dos adivinhamentos e das falsas profecias? Porque constantemente o ser humano é levado, é tentado a se sobressair, e a única forma definitiva de um homem se tornar superior a outro homem é detendo-se ou guardando, tendo para si, utilizando-se de informações que supostamente só ele sabe. Aí então, olha aqui, estou dando um pulo louco agora aqui, mas deixa eu falar isso aqui, essa informação. Por que a descida do Espírito Santo é uma coisa que precisa ser ovacionada pela igreja? Porque o diabo vem trabalhando isso. Deus quebra essa realidade através dos filhos de Israel com profetas e profecias e etc. Mas o diabo vem tomando força. Jesus se oferece como cordeiro pascal, e quando o Espírito Santo chega, e aí é na hora, quando o Espírito Santo chega, sabe o que ele veio fazer? A Bíblia diz que ele sonda as profundezas de Deus. A presença do Espírito Santo na igreja é o respirar das revelações divinas. A igreja é a resposta mais poderosa, através da presença do Espírito Santo, a todos os sistemas de cultos que o diabo criou através dos séculos. A autoridade caiu, meu que pá. A autoridade da igreja consiste na autoridade advinda do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque é ele quem traz os segredos de Deus, e diz a igreja: essa é a próxima ação da igreja. Então, meu irmão, de boa, quem não é batizado com o Espírito Santo aqui, levanta a mãozinha assim. Só quem não é batizado com o Espírito Santo, levanta mais alto. Pastor, você está no culto de Páscoa falando do Espírito Santo? Estou falando, sabe por quê? Porque a presença do Espírito Santo é quem vai nos dar um verdadeiro sentido para todas essas coisas. Acabou, meu irmão. Você não precisa mais se preocupar. Não é vela, não é adivinhamento. É a presença de Deus, é os dons de Deus, é a manifestação da glória de Deus, é os tesouros de Deus revelados através da igreja que vão fazer a diferença. E ele disse, e aí então, contrariando os padrões antigos das adorações malignas, o sangue fica nos umbrais da porta. E quem tem o cordeiro tem o sangue, quem tem o sangue está garantido. Por isso o nome, passando por cima, a ideia da Páscoa, passando por a ideia da Páscoa, garantindo proteção. E aí então, o anjo da morte entra no Egito, e quando ele vê o sangue no umbral da porta, ele pula a casa. Essa é a verdadeira ideia da Páscoa. O juízo chegou, o sofrimento é presente, a morte está tomando conta do Egito. Algo que não pode ser controlado, algo que não pode ser manipulado
consciência humana. Algo que está acontecendo no quebrar da madrugada e a minha casa protegida pelo sangue do Cordeiro. E o anjo, você tem noção? O vácuo, o vazio que o anjo da morte deixa no espaço, a vida sendo tirada do lado, bem perto de você, a ideia do juízo acrescentado ao peso da palavra que vem se cumprindo, os horrores e os gritos atenuantes dos povos desesperados, sem nenhuma razão de entender que o meu filho estava aqui e não está mais. Mas a minha casa está protegida, guardada e livrada ou liberta de todo e qualquer juízo. É a ideia da Páscoa. Aí então ele disse: faça com o cordeiro que deve ser feito, e eu vou dar o pulo para me terminar. E ele então segue uma história. Os filhos de Israel são libertos e vivem a sua vida. Quando eu chego no capítulo que eu li, no 31 do profeta Isaías, os filhos de Israel estão perdidos de novo, embaraçados. O império assírio está se erguendo, e do outro lado os egípcios. E os povos precisam se posicionar. As pessoas precisam se achar. Para que lado a gente vai? Com quem a gente fica? E a Bíblia diz, inclusive Israel, eles estão perdidos e eles começam a fazer alianças políticas e começam a fazer líderes entre os egípcios, trocando umas ideinhas, criando uns conchadozinhos. Eu agora vou falar para crente velho e descarado, para você que já foi liberto do Egito, para você que sabe quem era o Egito, para você que já viveu no esquema sujo do Egito, para você que já viveu as manipulações do Egito, para você que já foi enganado no Egito, para você que já apanhou na cara no Egito, para você que já dormiu na rua quando estava no Egito, para você que o cachorro lambia sua boca na sarjeta quando você vivia no Egito, para você que as mulheres te desprezavam porque você não tinha moral, porque você estava no Egito, para você cujos homens olhavam para a sua beleza e só gostavam das suas curvas, porque é isso o que o Egito valoriza, para você que as meninas te olhavam e diziam: tem dinheiro, tem moto, tem carro, é isso que o Egito quer. O Egito valoriza suas posses, o Egito valoriza o que você tem e não o que você é. Fazia até umas macumbinhas no Egito. Fazia, não, daquela porcaria. Crente também pode fazer. Simpatia. O Egito fazia simpatia. Fica, né? Fica. Desesperado, escravo de um mundo de bobagem. Percebe? Sua mente era alienada. A última coisa que existia eram os seus verdadeiros valores. Eu fico vendo algumas pessoas sofrendo no Egito. Me dá dó, me dá dó. Me dá dó. Umas moças até bonitinhas, esse dia eu vi uma, até bonitinha. Mas não sei se ela é inteligente, porque ela não sabe mostrar isso. Ela só sabe mostrar as carnes velhas, brancas. Aquela moça branca, tem uma dele, tem as morenas, mas aquela lá, pense toda pelada, andando no metrô. Eu disse: que ridícula. Muito ridícula. Ela está dizendo porque ela é escrava do Egito. É o meu corpo que te interessa. É as minhas pernas sem ser lisas. É o meu pneu que não é de avião, pneuzinho de moto. Aí ela sai, tem umas que já o diabo já escravizou tanto, irmão,
de rir para chegar aqui agora. Não era assim com você, não? Quantos de nós aqui não vivemos essas experiências? Não fomos manipulados pelo sistema. Você era um número que só valia porque você estava dentro do esquema. Parou de roubar? Não serve mais. Não vai vir de ministério, não? Eu não quero ser crente. Eu não quero vir de ministério. Eu não vai trabalhar mais aqui. Ai, não. Deixa de ser besta. Sai dessa porcaria. As pessoas têm dificuldade de entender isso. Eu só estou contemporaneizando para dizer isso aqui, ó. O Egito e a Síria. A Bíblia diz no livro de Isaías. A Bíblia diz no livro de Isaías que a Síria, presta atenção, a Síria era um chicote de Deus, é um martelo de Deus que está sendo erguido para reger e para tratar as nações. Aí, entre o martelo de Deus aqui e os egípcios aqui, os filhos de Israel estavam fazendo o quê? Vindo para o Egito. Fala para mim. Fala para mim aqui. Já viu o crente desesperado para saber o que faz com o dinheiro do esquema, se dizima ou não? Do esquema, o dinheiro do esquema. O dinheiro com 7 anos. O dinheiro da cara roubada que você negociou. Tá, toda vergonha. Ele disse assim, olha galera, vou ler de novo para não terminar. É Páscoa, fica tranquilo, é Páscoa. É Páscoa. Quando ele disse assim, vou mudar aqui para a gente compreender, ele disse assim, gente, tira os olhos do Egito. Vocês estão de brincadeira? Porque quando no versículo 4, quando eu decidi pegar a presa, eu irei como um leão e como um cachorro de leão. Ele disse, quando eu decidi acabar, vou para cá, o Egito, quando eu decidi acabar com o esquema, quando eu decidi zerar a conta, ele disse, ainda que venham os homens gritando com som de vozes, ele estaria dizendo, ainda que todas as nações do mundo, ainda que todos os teus parentes, ainda que todos os teus amigos de ministério queiram te ajudar, ele está dizendo nessa noite, quando eu resolver acabar com essas coisas, ninguém vai me parar. Então, fica longe do Egito, fica longe do esquema. Essa câmera está aqui, filho? Tá, não tá, meu irmão? Então eu vou mandar um recado para os crentes sem vergonha. Pastores ladrões que estão fazendo alianças com os egípcios. Pastores que estão negociando com traficantes. Pastores que estão aceitando dízimos de prostitutas, de lésbicas e de homossexuais. Pastores que estão aceitando dízimos de negociações ilícitas para o enriquecimento das suas igrejas. O meu Senhor está dizendo, quando eu me virar contra o Egito, não tem quem pare. Você já viu um crente cara de pau orando para Deus proteger traficante na boca? Eu tenho uma mensagem de Deus para você, não tem quem pare. Não tem oração de mãe que pare o juízo de Deus sobre a vida de um filho ladrão. Eu não sei o que eu faço. Ora para Deus preservar a vidinha dele, para que no crepúsculo da tarde, no meio das aflições da vida dele, ele reconheça os planos de Deus e imole o cordeiro. Porque quando Deus virar a sua mão sobre o teu filho, sobre o meu filho, sobre os nossos filhos, ninguém poderá parar. Aí eu fico vendo um crente postando com muita dor no coração. Roubaram os nossos celulares. Aí o outro irmão, como eu, digo misericórdia. Aí eu fiquei pensando, viu, irmã? Eu fiquei pensando, você sabe o que pode estar acontecendo agora, pastor Cid? Pode estar acontecendo
pode rir, mas é o que está acontecendo. Estamos fazendo aliança com os egípcios. Estamos fazendo aliança com os egípcios. Estamos perdendo os nossos valores. Estamos perdendo a nossa identidade. Estamos nos corrompendo novamente. Somos crentes que fomos libertos do Egito. Fomos tirados dos vícios. Fomos tirados do paganismo. Fomos tirados do mundanismo. Conhecemos os dons espirituais. Fomos por Deus iluminados. E agora, quando as aflições chegam, quando o sistema capitalista vai crescendo, nós olhamos para o Egito e dizemos: vou fazer aliança de novo. Mas a palavra boa é para crente. O Senhor disse assim, no versículo de número 5: filhos de Israel ou de Judá, sabe o que o Senhor me disse? Disse o Isaías. Ele disse para mim que assim como as aves voam sobre os ninhos para garantir a proteção dos seus ovos, assim como as aves protegem os ninhos, pairando sobre eles, assim eu hei de amparar você. E aí então o peso da palavra Páscoa aparece de novo. Ele diz assim: é você que teme o meu nome, eu vou te proteger, eu vou poupar você, ou seja, vou passar por sobre você. A locomotiva é ruim o que eu vou dizer. Põe a mãozinha no coração, guarda o teu coração aqui. Meninas adolescentes, meninos adolescentes, mamães, pais, jovens, casados e recém-casados, ministros como eu, pregadores do Evangelho. Talvez eu tenha falado tudo isso só para concluir essa mensagem dizendo essa verdade, que de verdade eu não queria dizer. O Senhor está dizendo assim, na linguagem coloquial: quando a minha patrona, quando o meu trator estonteante, quando o meu juízo vier, quando eu começar a derrubar a casa de um e de outro, eu quero pular você. Renove a sua Páscoa nessa noite. Renove a sua aliança nessa noite. Retome o sangue dos umbrais da tua vida. Marque novamente a venda do teu batente. Valorize o poder do sangue de Jesus. E diga: Senhor, isso não é apenas uma Páscoa. Quando o teu juízo chegar, quando a tua fúria vier sobre os povos, quando o Senhor olhar para nós e nos medir com essa vara de parâmetros incomparáveis, com esse prumo que não erra, com essa régua que não falha, poupe a minha vida, Senhor. Acho que não, ela basta. Curva a sua cabeça. Não acho, irmão. Eu quero poupá-los, salvá-los, livrá-los. Talvez isso não seja gostoso de ouvir, mas é a verdade. É possível que o juízo de Deus caia na sua casa, mas o Senhor está dizendo: mas eu quero poupar você. Você está aqui para receber essa palavra de Deus. Viva a Páscoa, viva esse milagre de ser poupado, que o juízo de Deus passar por sobre você, que o sangue do Cordeiro te proteger e você ser alguém que o ano que vem vai dizer: pastor, a árvore balançou em casa, mas eu ainda estou aqui dando fruto. O juízo de Deus chegou, mas ele poupou a minha vida. Volte, irmão, não faça nada com o Egito. Fique na proposta do que Deus tem para você. A Páscoa, Senhor, é noite de reconhecermos o sangue do Cordeiro. Asperge teu sangue sobre mim, asperge teu sangue sobre nós. Mesmo não tendo nada para te oferecer, eu te peço, Senhor,
Marca a minha vida com o teu sangue. Protege, ó Deus, a entrada de toda a minha existência. Os meus companheiros de ministério, Senhor.